amados irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos. Estamos aqui mais uma semana para a nossa série Meditando na Palavra. E quando nós mergulhamos na Palavra, existem muitas coisas que nos são reveladas sobre a nossa vida prática, sobre aquilo que nós devemos entender do reino de Deus e também das nossas vidas. Eu costumo dizer que a Palavra de Deus, por se definir como viva e eficaz, não pode ser tratada apenas como um livro. Nós temos que ter uma relação pessoal com a palavra, uma relação ativa e não uma relação passiva. E quando eu falo uma relação passiva com a palavra, eu fico imaginando aquela Bíblia largada no canto qualquer da casa, tomando poeira, e que muitas vezes você não abre, não lê, não medita, não busca Deus através da palavra, e isso é muito, muito difícil, muito complicado, isso é muito ruim. É bem verdade que nesses últimos tempos nós temos vivido inúmeros tipos diferentes de crise na nossa sociedade, mas a palavra de Deus ela é sempre atual, e por ser sempre atual, ela nos dá plena convicção, plena certeza, plena segurança daquilo que devemos fazer com as nossas vidas. Hoje eu vim falar de um tema que parece simples, mas que na verdade não é tanto. Porque falar desse assunto implica em você usar o seu livre-arbítrio, significa você usar seu livre-arbítrio para renunciar muitas vezes você mesmo, seu eu, sua vontade. E é bem certo que nós vivemos em um tempo de franca idolatria do eu, ou seja, a egolatria, onde as pessoas têm o hábito de viver para si mesmo e de achar que desse jeito está tudo bem, que não tem problema e que pode continuar a agir desse jeito. E não é bem assim. Mas eu preciso contar uma história de um povo que tem uma história muito entranhada com momentos delicados da história do povo de Israel. Como nós vemos no livro de Êxodo, o povo de Israel estava cativo no Egito e Deus, com mão forte, o libertou seu povo, tirou dali, fez inúmeras maravilhas, 10 pragas, ou seja, deixou claro para o povo quem era ele, né? E o que era realmente o poder de Deus. Israel, já no deserto, a caminho da terra prometida, teve seus percalços, teve os seus problemas, teve as suas perseguições. Contudo, lá em Êxodo 17, do versículo 8 a 13, você vai ver que Israel parou em Refidim, um determinado ponto do deserto, e os amalequitas atacaram Israel. Ora, pessoal, a gente tem que considerar que ali era um deserto. Para os povos que vivem, que são adaptados e que estão ali vivendo numa qualidade de vida muito próxima aos beduínos atualmente, ou seja, pessoas que têm um jeito muito brutalizado de viver devido ao seu meio ambiente. Ele já tem muitos problemas. Imagine Israel, que precisou se adaptar ao deserto, mas que teve uma condição de vida muito sacrificada. Muitas pessoas morreram no deserto, pessoas que foram libertas do Egito, mas que não conseguiram chegar à Terra Prometida. Isso é muito frustrante, é muito triste. E o interessante é que mesmo com toda a privação, mesmo com toda aquela situação precária do deserto, Israel celebrava o Senhor, Israel louvava o Senhor, e isso quando estava em comunhão com ele, né? E aí, em determinado ponto, os amalequitas, um povo desértico, um povo acostumado ao semiárido, ataca Israel lá naquele ponto, em Refidim. Ou seja, Israel já estava muito fragilizado. Afinal de contas, havia uma cicatrização moral durante todo aquele período de escravidão, e foi um período muito longo. Gerações inteiras e várias nasceram,
viveram e morreram sob o domínio dos faraós. E quando a gente começa a pensar nisso, você para e pensa, nossa, como é difícil você nascer sabendo que você não tem livre-arbítrio, que você não se pertence e que você precisa contar em oração com Deus. E preste bem atenção, Israel não tinha livros, não tinha rolos, nem o Pentateuco ainda tinha sido concluído, tinha sido feito. Então, Israel ele contava apenas com a voz do profeta, que já era colossalmente forte, mas mesmo assim, a questão da relação pessoal não era própria daquela dispensação. Isso é uma coisa que só foi surgir a partir da dispensação da graça. Então, o povo de Israel unido era o filho de Deus, era o povo de Deus, mas nós devemos entender que o povo de Israel, cada homem, cada mulher em sua individualidade, muitas vezes apresentavam fragilidades decorridas de todo aquele período de opressão que viveram. Refletir sobre individualidade e coletividade implica em considerar que um povo é feito de unidades de gente, ou seja, unidades de pessoa. E se essas unidades não estiverem em ordem com a sua cabeça, esse povo vai ter instabilidade. É como tijolos em uma parede. Tijolos mal colocados trazem uma parede torta, instável, uma parede que não inspira tanta confiança. Mas, pois bem, Israel lutou. Interessante que nessa luta entre Israel e os amalequitas, Moisés intercedia em um monte, e todas as vezes que Moisés levantava a mão, o povo prevalecia, o povo de Israel. E quando ele cansado baixava as mãos, o povo de Amaleque prevalecia. Tanto que Arão e Ur seguraram as mãos de Moisés para que essas mãos não baixassem mais, e assim o povo de Israel venceu. Foi muita agonia, muita vexação, foi algo realmente muito covarde da parte dos amalequitas atacar Israel naquela feita. Mas aí passam os anos, séculos inclusive. E lá em 1 Samuel 15, do 1 ao 4, Deus vem a Saul e diz: junta o povo e fala a Saul, reúna o exército e ataque os amalequitas. E extermine totalmente os amalequitas. Porque eu tenho lembrado do que aconteceu em Refidim. Ou seja, Deus aqui tomou uma postura em defesa não só da honra e da integridade de Israel, mas também Deus, ele quer enviar uma mensagem para os outros povos. Interessante que Deus ele faz questão de trabalhar a memória e faz questão de sanar a questão do trauma, gerando uma outra lembrança, ou seja, ressignificando aquela situação. Tinha passado muito tempo, e é possível que muitos nem lembrassem disso, mas Deus não esquece. Então Deus deu essa ordem: extermina malequitas todos, velhos, mulheres, homens, até os jumentos, Deus fala, extermina completamente. Saul reuniu o exército e atacou Amaleque. Interessante que Amaleque estava no seu reino, não estava no deserto, estava dentro de uma rotina razoavelmente organizada, porque era um povo acostumado, tinha o hábito daquela terra. Então, Israel ataca, mas Saul fez algo que não deveria ter feito. Ele não matou o rei de Amaleque e ele perdoou o melhor das ovelhas e até as da segunda sorte, ou seja, que tinham uma classe um pouquinho menor do que as de primeira, para o povo comer. E ele argumentou, quando foi ser repreendido, não, isso é para alimento dos soldados. Deus, ele tinha uma ordem expressa, uma ordem muito clara dada a Saul. Mata tudo, passa o fio da espada tudo, não deixa nada vivo. E Saul fez o contrário. Ele matou quase tudo. Preste atenção que muitas vezes o quase separa você do propósito de Deus na sua vida. Eu quase fui, quase fiz, quase consegui, quase, quase. Está na hora da gente começar a rever a nossa vida
e tomar uma vacina moral para não ficar no quase. Interessante que o quase, ele te dá uma ideia de que eu lutei para cumprir. Não cumpri, mas eu quase. Eu obedeci a Deus. Assim, eu me esforcei muito. Eu obedeci tudo. Não, tudo não, mas quase. Meu coração é inteiro na presença de Deus. Oh, inteiro não, mas quase. Perceba que o quase te separa da plenitude de Deus na sua vida. E isso me faz lembrar daquele homem que jazia 38 anos no tanque, e quando a água se movia, quem mergulhasse era curado, e ele, 38 anos, nunca tinha conseguido. Quantas vezes ele disse, eu quase consegui hoje, e não conseguia. Mas aí, neste homem do tanque, eu fico pensando, não tinha alguém nem para chutar ele. Ó, a tua vez, chuta aí. Ele, 38 anos no lugar, não fez nenhum amigo. E às vezes a sua falta de vigilância, de comunhão, aprisiona você no quase. Mas aí, lá em 1 Samuel 15:9, você vê isso, que ele perdoou. Interessante que Deus manda Samuel repreender Saul. Ele disse, não, eu poupei para sacrificar o teu Deus. Falando isso para Samuel. Aí a gente vê uma doença espiritual, a SDA, que também aconteceu com Adão, né? A SDA é o quê? Síndrome do Deus alheio. Porque quando Deus foi falar com Adão e Eva, ele falou, foi a mulher que tu me deu. Mesma coisa, Saul disse, não, vou sacrificar para o teu Deus. Jogando de si a responsabilidade pelos seus atos culpatórios. Aí eu fico pensando que Saul pensava, não, Samuel é um profeta, um sacerdote, essa desculpa vai colar. Eu não matei todo Amaleque, mas quase. Interessante que Samuel chegou para repreender Saul e disse, você acha mesmo que Deus tem prazer em sacrifícios? Ele tem prazer noutra coisa, que eu vou falar daqui a pouco, que é a palavra eixo dessa mensagem. Então, Samuel tira a espada da cintura de Saul. Isso no mundo antigo, alguém fazer isso com um rei era algo muito sério. Era equivalente a você tirar o poder do rei. Quando ele vai e puxa a espada de Saul da cintura dele. Saul deve ter ficado apavorado naquele momento, até porque ele sabia que tipo de profeta era Samuel. E Samuel, em pessoa, mata o rei dos Amalequitas, na frente de Saul. Eu não sei se você já leu alguma coisa, mas no mundo antigo, um rei não mata outro rei. Ele aprisiona, ele às vezes tortura, mas ele não mata. Porque ele reconhece que a questão do reinado e da nobreza é algo instituído por ele por uma força maior. É uma autoridade dada por Deus ou pela divindade, quando era um culto pagão, mas todos tinham esse entendimento. Isso foi quebrado mais ou menos na Idade Média, nas monarquias europeias, mas no mundo antigo isso não era quebrado. Um exemplo muito gritante na história mundial é quando Saladino invade Jerusalém e Guy de Lusignan tinha assumido o trono de Jerusalém. Ele era um rei de Jerusalém depois que Balduíno IV morreu. E no cerco de Jerusalém, ele não matou Guy de Lusignan, porque ele era um rei. E ele falou, você deveria imaginar que um rei não mata outro rei. E isso funcionava no mundo antigo, aliás, era muito vívido no mundo antigo. Interessante que passou o tempo e Samuel tinha falado para Saul, olha, por que você fez isso? O seu reinado, a sua lâmpada brilharia praticamente para sempre. As gerações que viriam de ti
seriam a monarquia mais forte dessa terra. Ou seja, Saul perdeu uma promessa importantíssima para o povo e para si. Aí Saul vai para outra batalha, em outro tempo. Comete muitos erros. Chega mesmo a, depois de um tempo, procurar até uma bruxa, sendo ele o rei do povo de Israel, ou seja, um rei instituído sobre o povo de Deus. Samuel já havia falecido e ele procura a bruxa de Endor. Aquilo foi uma abominação gigantesca. Interessante é que Samuel havia dito: você vai perder a coroa. E ele perdeu da pior forma possível. No meio da batalha, Saul tenta contra a sua própria vida e crava-lhe com a própria espada. Tenta se matar, mas não consegue. Ficou muito fraco pela perda de sangue e ficou agonizando. Agora vem o arremate. Em 2 Samuel capítulo 1, do versículo 8 a 10, você vê uma amalequita ia passando e Saul diz: da onde vem? Quem és? Aí eu sou uma amalequita, né? Pois vem, arremessa-te contra mim e me mata. E assim ele fez. Aí eu reflito junto com você, se Saul tivesse obedecido integralmente a Deus e não tivesse se detido no quase, aquele amalequita não estaria vivo, ele teria sido morto naquele ataque. Saul foi morto pela sua própria desobediência. Interessante que a palavra-chave dessa mensagem de hoje é obediência. A obediência, ela salva a sua vida, ela protege a sua vida, ela protege a sua família, ela protege o seu ministério, ela protege a sua caminhada. A obediência não é só um ato reverente que mostra que você é bonzinho, não, não é nada disso. A obediência, eu costumo dizer que ela é uma arma espiritual. O inimigo teme os que obedecem a Deus. O inimigo teme aquele que é atento à obediência. É justamente por isso que quando nós começamos a refletir, a meditar na palavra de Deus, nós temos que montar isso. Olha bem, eu comecei a falar para você que me escuta do ataque dos amalequitas a Israel no deserto, e aqui chega o arremate. Um povo covarde foi julgado e foi sentenciado pelo próprio Deus. E o seu algoz, que seria o rei de Israel, se recusa a obedecê-lo. Ele quase obedece. Naquele momento, um novo capítulo importante da história de Israel começa a ser escrito. O capítulo da segunda monarquia, da segunda dinastia. É quando a monarquia, a primeira monarquia, a dinastia de Saul, acaba com a morte dele e do seu filho, Jonathan, e é levantada a segunda dinastia na pessoa de Davi. Meus irmãos, não fique no quase. Obedeça plenamente. A obediência é uma arma, é um patrimônio, é algo que vai fazer toda a diferença na sua vida. Entenda que quando você não fica no quase, a vida não é um quase para você. As coisas acontecem de verdade. As coisas, elas se processam de uma maneira verdadeira. Entenda e acredite e veja que está na hora de você exterminar o quase da sua vida. Quem matou Saul foi a sua desobediência. Aliás, a sua quase obediência. Cuidado com isso, meu irmão, minha irmã. Eu costumo dizer que quando a gente quer entender realmente a Deus, a gente olha para o detalhe, porque Deus fala no detalhe. Guarde isso no seu coração. A obediência é uma arma poderosa, é uma arma veemente, imponente, e que pode trazer para você frutos maravilhosos de paz, de benignidade, de todas as coisas boas que você precisa para você e para sua família. Saul morreu de uma forma terrível, junto com seu filho Jonathan. E eu fico pensando nos últimos momentos da sua vida.
O que passou na cabeça dele? Nossa, como teria sido a minha vida se eu tivesse obedecido a Deus? Teria sido com certeza mais longa, farta, alegre. Teria sido uma vida plena de vitórias. Quem era eu e Deus me escolheu? Ou seja, tudo aquilo que passou, e é muito triste pensar desse jeito, mas é um fato, porque a realidade nos trata desse jeito. Meu irmão, minha irmã, é isso que eu trago para vocês nesse novo dia, nesse novo começo de semana. Se liberte do quase. Lembre, a obediência é uma arma. Permaneça com essa arma em punho. Seja um filho obediente. Não seja o agente e o sujeito do quase. Isso vai destruir a sua vida. Meu irmão, minha irmã, tenham um excelente dia. Abençoado. Uma semana abençoada. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.